Vamos pensar no Brasil como se fosse um condomínio gigante. Sabe como é? Tem o síndico, aquela pessoa que paga as contas, que cuida do dia a dia, e tem a Assembleia de Moradores, que é quem cria as regras e aprova o orçamento. Pois é, o nosso governo funciona de um jeito muito parecido. O Poder Executivo é o nosso síndico, o Poder Legislativo, a nossa Assembleia. E o dinheiro do condomínio? Bom, são os nossos impostos. Nesta análise, a gente vai entender direitinho quem manda no quê quando o assunto é o dinheiro público. Ok, vamos mergulhar nisso. O Poder Executivo, o nosso síndico, é formado pelo Presidente da República, seus ministros e toda a máquina pública. É essa turma que administra o país no cotidiano. Pensa bem, se falta médico no posto de saúde ou se uma estrada federal está cheia de buraco, a responsabilidade final é do Executivo. É ele quem, no fim das contas, faz as coisas acontecerem. E a Assembleia? Bom, esse é o Poder Legislativo, o nosso Congresso Nacional, que se divide entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Eles não administram nada diretamente, o papel deles é outro, mas é igualmente fundamental: criar as leis, autorizar como o dinheiro vai ser gasto e, um ponto muito importante, fiscalizar o síndico para ter certeza de que tudo está sendo feito direitinho. Basicamente é isso: o Executivo executa, o Legislativo autoriza e vigia. Mas, antes de gastar, o dinheiro precisa entrar no caixa. E isso já nos leva para a primeira grande questão: de onde vem essa grana toda? E, principalmente, quem define as regras desse jogo? A pergunta parece simples, né? Mas a resposta já revela a essência da nossa divisão de poderes. Afinal, quem é que pode apertar o botão para criar um novo tributo ou para aumentar um que já existe? Olha, o processo é uma via de mão dupla. Geralmente, é o executivo que está ali no dia a dia e sente a necessidade de arrecadar mais que propõe a mudança. Mas essa proposta é só o comecinho da história. Ela vai para o Congresso, onde os deputados e senadores vão debater, vão alterar, vão votar. Só depois de aprovada por eles é que a proposta pode finalmente virar uma lei e passar a valer para todo mundo. O interessante é que essa regra toda tem até um nome formal. É o princípio da legalidade tributária, um conceito que está lá na nossa Constituição. A ideia por trás dele é muito clara e protege a todos nós. O governo não pode simplesmente acordar um dia e decidir cobrar um imposto novo do nada. Precisa de uma lei e uma lei aprovada pelos nossos representantes. Sem lei, não tem imposto. Ponto final. Então, para ficar bem claro, as funções são separadas, mas se completam. O Legislativo, a nossa Assembleia, define as regras do jogo, criando a lei do imposto. Depois que a regra está valendo, aí sim entra em campo o Executivo, através da Receita Federal, para fazer a cobrança e fiscalizar o pagamento. Um cria a regra, o outro aplica. Certo. O dinheiro foi arrecadado, agora vem a segunda grande disputa que acontece todo ano: decidir para onde essa montanha de dinheiro vai ser direcionada. Todo santo ano, o ciclo se repete. Até o final de agosto, o Executivo, lá com seus Ministérios da Fazenda e do Planejamento, monta uma proposta super detalhada de orçamento. Essa proposta é enviada ao Congresso, que passa os meses seguintes mergulhado nela, analisando, debatendo, mudando o texto. Só lá no finalzinho do ano é que a versão final é votada, para poder valer no ano seguinte. E é bem no meio dessa discussão toda no Congresso que surge uma figura muito famosa: as emendas parlamentares. Funciona assim: cada deputado e senador tem o direito de propor que uma parte do dinheiro já seja carimbada para uma obra ou serviço específico na sua região, sabe? Tipo a construção de um hospital ou o asfalto de uma rua. E o impacto disso é gigantesco. Não estamos falando de troco, não. Uma fatia bem considerável do orçamento federal é toda direcionada por meio dessas emendas. Isso mostra o poder que o Legislativo tem de influenciar diretamente os investimentos que acontecem lá na ponta, lá nos municípios. E aqui a dinâmica ficou ainda mais interessante nos últimos anos. Antigamente, o presidente podia liberar ou segurar o dinheiro dessas emendas para negociar apoio político. Hoje, uma grande parte delas virou impositiva, ou seja, o pagamento é obrigatório. Na prática, o Executivo perdeu uma moeda de troca importante e o Legislativo ganhou mais poder sobre como o orçamento é de fato executado. Orçamento aprovado, dinheiro carimbado. Vamos agora para a fase final, a execução. Como é que se garante que o síndico vai seguir o plano direitinho e não vai gastar mais do que pode? Para isso, a Assembleia criou mecanismos para amarrar o síndico. A regra mais famosa de todas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que bota limites bem rígidos para os gastos. E mais recentemente, foi criado o Arcabouço Fiscal, uma nova regra que tenta atrelar o crescimento das despesas ao crescimento da arrecadação. São as regras do condomínio para evitar bagunça nas contas públicas.
E quem fiscaliza se as regras estão sendo cumpridas? O próprio Congresso. Mas ele não faz esse trabalho sozinho, não. Ele conta com um braço técnico que é fundamental: o Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU funciona como se fosse um auditor independente, que vai lá, analisa as contas do governo e aponta qualquer irregularidade para que o Congresso possa tomar as providências. Toda essa necessidade de negociação o tempo todo para aprovar leis, para aprovar orçamento, tudo isso dá nome ao nosso sistema político. É o chamado presidencialismo de coalizão. Como nenhum partido consegue ter a maioria sozinho, o presidente eleito é obrigado a montar uma aliança, uma coalizão com vários partidos, distribuindo cargos e negociando sem parar para conseguir o apoio que precisa para governar. É a base do jogo político em Brasília. Então, resumindo a ópera, é assim que as peças se encaixam. De um lado, o executivo, que administra o dia a dia, arrecada os impostos e executa o que foi planejado. Do outro, o legislativo, que cria as regras, aprova o plano de gastos e, no final, fiscaliza a execução. Um depende do outro para funcionar. Não tem jeito. E essa é a grande sacada. Essa tensão, essa negociação constante entre o síndico e a Assembleia, isso não é uma falha do sistema. Na verdade, é o desenho intencional da nossa democracia, feito justamente para que nenhum poder se torne absoluto e possa mandar em tudo sozinho. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Entender essa dinâmica é fundamental. Porque quando essa balança delicada entre os poderes se quebra, seja para um lado ou para o outro, o resultado pode ser a paralisia do governo ou, pior ainda, o autoritarismo. A questão que fica é: o que está realmente em jogo quando esse equilíbrio é ameaçado?